Amém? Amado, a semana passada nós começamos aqui um assunto. Só um detalhe, o irmão Val está bem, conversei com ele hoje pela manhã, tá? Ele já internou, está fazendo os exames, já pôs o catéter e acredito assim que ele vai passar, né, vai ter a cirurgia, mas ele não pode receber visita, viu, amado? Já estou avisando. A única coisa que ele pode receber é as nossas orações. Tá bom? Então, esteja orando aí pela vida do irmão Vandeir, em nome de Jesus. Amém? A semana passada, querido, nós começamos aqui um assunto falando sobre as tentações. Tá? Nós aqui pegamos como base o texto onde Jesus ele foi tentado, onde o diabo veio tentar Jesus. E esse texto, ele tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós vivemos em um mundo onde há uma guerra espiritual entre o bem e o mal, uma guerra que quer destruir família, uma guerra que quer destruir relacionamentos, e a presença de Deus que quer levar as pessoas para o céu. Então, queira sim, queira não, nós estamos em meio a uma guerra. Você faz parte dessa guerra. Então, agora, uma coisa que eu deixei bem claro aqui, querido, que ser tentado não é pecado. Então eu deixei isso bem claro. Jesus ele foi tentado. O que nós não podemos é se entregar à tentação. Se você se entregar à tentação, aí ela se consome o pecado, aí sim o pecado gera morte. Mas ser tentado é igual o exemplo que eu dei semana passada. Você que é motorista, está dirigindo, então está lá o sinal verde, está o trânsito fluindo. Quando acende o laranja, o que é o laranja? Atenção, alerta, vai acender o vermelho. É para que você possa frear o carro, para que você possa diminuir a velocidade, para que você possa ter atenção. É dessa forma. A tentação é aquele alerta. Você está sendo tentado. Mas nós temos como vencermos as tentações. E nós começamos um estudo a semana passada, justamente, aonde ali, nós aprendemos ali que Jesus ele foi tentado em várias áreas. Tá? Jesus ele foi tentado em muitas áreas de sua vida, Hebreus vai dizer isso, Hebreus deixa isso muito bem claro, que ele foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou, entendeu? Ele venceu todas as suas tentações. E essa passagem ali de Lucas capítulo 4, onde o diabo vai tentar, tem muito a nos ensinar, por quê? Porque o diabo ele vai tentar Jesus em várias áreas. Ele vai tentar Jesus no corpo, ele vai tentar Jesus na alma e ele vai tentar Jesus no espírito. E o nosso estudo se deu justamente isso. A semana passada nós falamos as armas que o diabo usa para tentar a pessoa no corpo. O que nós lemos aqui? Nós lemos que Jesus ele foi tentado no corpo, primeiro, ele foi tentado no corpo quando disse, na solidão, que ele estava no deserto sozinho. Havia ele, só estava ele ali. Então ele foi tentado na solidão, nós falamos da solidão. Ele foi tentado quando teve necessidade, houve fome. Então nós somos tentados nas nossas necessidades. E ele foi tentado, meu amado, na facilidade. Por quê? O diabo sabia quem era Deus, sabia quem era Jesus. Era muito fácil ele fazer assim, se transformar aquelas pedras em pão e terminar a dificuldade dele. Mas Jesus se superou em tudo isso, você está entendendo? Justamente, e combateu o ataque do diabo com a palavra de Deus. Nos ensinando o quê? Que nós temos que combater as tentações com a palavra de Deus. Por isso que eu tenho sempre ensinado, amado, vale a pena você investir na leitura da Bíblia. Vale a pena você gastar um tempo aí, investir um tempo para você ouvir a palavra do Senhor. Eu falei que o Senhor fala conosco de várias formas. O Senhor fala conosco através dos louvores. Às vezes você está ouvindo ali, aquela letra que está sendo ministrada ali, às vezes é uma carência do seu coração, o Senhor está falando com você. O Senhor fala com você levantando de repente um profeta, um enviado dele, e ele vai te dar um recado, ele vai falar alguma coisa para você. O Senhor fala conosco, da forma mais natural, ele usando a palavra dele para falar conosco. Isso aqui é a forma mais natural de ele falar com a igreja, de ele falar comigo, com você, é com a palavra do Senhor. Então vale a pena você investir na sua vida, lendo a palavra do Senhor, levantando, tendo uma disciplina de uma diária, de acordar pela manhã e você ler a palavra do Senhor, você agradecer o seu dia, você agradecer a vida pela sua família, você agradecer o alimento que você tem na casa. Amado, isso aí é o básico do cristianismo.
É uma coisa que nós temos que fazer como algo que tem que faltar todas as manhãs, esse encontro e ir ao encontro com o Senhor. Nós temos que acordar com essa vontade de estar na presença do Senhor e falar com o Senhor. Amém? Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nós olhamos para Jesus. Eu disse aqui a semana passada que Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a jejuar, Jesus nos ensina a lidar com as situações da vida, Jesus nos ensina a lidar com o relacionamento, Jesus nos ensina várias coisas. E uma delas é justamente vencer as tentações. Amém, querido? Até aí estamos bem? E hoje nós vamos ver aqui mais 3 armas que o diabo vai usar contra Jesus ali, onde ele usou contra Jesus e que tem hoje usado contra as pessoas, e muitas pessoas têm se entregado e têm ficado escravo do diabo. E o que o Senhor quer é trazer um livramento para as nossas vidas, trazer a graça do Senhor e a alegria do Espírito Santo sobre nós. Amém? Nós, amados, nós temos a alegria do Espírito Santo sobre nós. Nós passamos por luta, por dificuldade. Amado, você tem a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Faça bom juízo disso. Tome posse dessas verdades sobre a sua vida e viva na palavra do Senhor. Amém? Tenho sempre falado aqui para os irmãos, eu gosto muito do culto de quinta, porque o culto de quinta é o culto onde nós tratamos um pouco do ensino, né? Diferente daquela da ministração da família. Mas o culto do ensino nós precisamos ter, que nós precisamos aprender a palavra do Senhor. Amém? Então você que está com a sua Bíblia, abre aí em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler aqui do 1 ao 13. Só para que você possa entender. Deixei isso aqui claro, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz justamente isso, para que você possa lembrar. Fala assim, que o próprio Deus de paz santifique inteiramente todo o espírito, alma e corpo de vocês, seja conservado irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus. Para que você possa entender o texto que nós vamos ler, eu quero que você entenda que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, amém? Fica claro isso para você? Então nós somos um espírito, sopro de Deus, você possui uma alma, tá? Aonde fica ali todo o seu sentimento, o seu eu interior, que é a sua alma. Em muitas partes da Bíblia é tratada como coração, é a alma da pessoa, e nós possuímos um corpo, né? E eu costumo dizer que o quê? O que o diabo ele pode tentar destruir? Ele destrói o corpo e ele destrói a alma. Ele não destrói o espírito. O espírito é de Deus, é o sopro de Deus. Agora, a alma, ele destrói ela e ele aprisiona ela no inferno. E o corpo ele destrói, né? Até a gente vai ver isso aqui mais para frente em Mateus, que ele destrói o corpo, que ele destrói a alma. O que ele quer mais destruir é a alma da pessoa. Amém, querido? Então, Jesus ele foi tentado na necessidade, Jesus ele foi tentado ali, meu amado, quando ele estava passando ali pela solidão, ele foi tentado na solidão, ficar solitário, ele foi tentado na necessidade e ele foi tentado a usar facilidade. Nós falamos isso semana passada, que foi a artimanha que o diabo usou contra o corpo de Jesus. Hoje nós vamos ver 3 ataques na alma de Jesus, que tem hoje aprisionado muitas pessoas. E no final do culto nós vamos orar para sermos libertos pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então o tema é como vencer as tentações, né? Principalmente da alma. Então o versículo, Lucas 4, versículo 1 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou num monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino,
porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrar e me adorar, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão pelas mãos para que não tropece nem alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Amado, Jesus aqui, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Aqui está começando o ministério de Jesus. Então Jesus, a gente sempre aqui tem ensinado, que Jesus ele foi batizado aos 30 anos. Aos 8 anos com 8 dias ele foi apresentado no templo. E com 30 anos ele foi batizado e ele começa agora o seu ministério. Então a Bíblia fala que ele foi para ser batizado e a Bíblia fala que ele, vindo agora do batismo, né, como foi que nós lemos aqui no começo, Jesus cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, ele foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Então agora ele se retirou, ele foi para o deserto. Ele foi agora, meu amado, agora se fortalecer, ele foi agora mortificar a sua carne. Agora havia agora uma tarefa, havia agora um compromisso na mão de Jesus, havia algo agora que ele tinha que colocar a sua igreja em ação, ele tinha que fazer tudo isso. Então ele se retira e a Bíblia fala que ele vai agora ficar ali, esse período agora no deserto. Para quê? Mortificando a sua carne, a Bíblia fala que ele vai estar em jejum, que ele vai estar orando, mas a Bíblia fala que ele está ali sozinho. Por 40 dias ele fica ali sozinho. No final, quase no final desses 40 dias, o diabo vê a oportunidade de ir tentar Jesus. Você pode ver que ele foi quando Jesus estava bem debilitado como homem, não como Deus, amém? Jesus ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele tinha todas as suas necessidades como homem, amém? Ele tinha fome, ele tinha frio, ele tinha necessidade de ter relacionamento com os amigos. Por quê? Porque ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus, amém? Até aí? Então, meu amado, Jesus estava ali e no final desses 40 dias, a Bíblia fala que o diabo foi ali tentar o Senhor. Ele sabia quem era Jesus. Essa aqui, meu amado, é algo que o diabo ele não tenta perder as oportunidades de tentar as pessoas. Ele sabia quem era Jesus. Aí ele foi tentar Jesus Cristo. No final, quando Jesus estava debilitado como homem, a palavra fala que ele já estava, que ele teve fome. A necessidade já dele era com fome. Imagina 40 dias sozinho, num deserto, né, se relacionando com Deus. Ali, o seu corpo em si, ali, a fragilidade que ele se encontrava. E a Bíblia fala que o diabo pegou essa oportunidade para poder tentar Jesus. E ali foi 3 ataques que Satanás tentou contra Jesus. E nesses 3 ataques que Satanás tentou, Jesus, ele tentou atingir as áreas de Jesus. Ele tentou atingir o corpo, ele tentou atingir a alma e tentou atingir o espírito. Nós já falamos do corpo a semana passada. Hoje nós vamos falar da alma e a semana que vem nós vamos encerrar sobre o espírito, os ataques no espírito. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. Então nós somos atentados no nosso corpo, nós somos atentados na nossa alma e nós somos atentados no nosso espírito. Então como vencer? Como vencer esses ataques? Como vencer essas armas, né? Essa segunda área que Jesus foi tentado foi nas emoções, no seu sentimento. A alma é a sede de todo o sentimento da vontade humana, está aí na sua alma, né? O nosso medo, né? Ele está no nosso corpo, na nossa alma, o seu sentimento, as suas emoções, está aí na sua alma. É isso que o diabo quer destruir. E hoje, meu amado, a gente tem visto quantas pessoas estão destruídas, estão doentes na alma. Você pode ver que as pessoas elas não possuem uma doença física, mas as pessoas possuem uma doença interior.
elas não conseguem, elas são frustradas, elas são medrosas, elas não conseguem vencer na vida. Essa semana nós atendemos uma jovem, né, que ela entrou numa crise, entrou numa crise até falei lá, né, até a pessoa ligou aqui, pastor, vem aqui expulsar, acho que a pessoa está tremendo, tudo. Eu cheguei falando, isso aqui é crise de ansiedade. Ela estava numa crise de ansiedade, ali foi só conversando, não precisou fazer oração, só foi falando do mover de Deus, abrindo o coração, e a pessoa consegue. Então, as pessoas hoje estão desse jeito. As pessoas hoje estão vivendo num pique acelerado. Hoje nós estamos vivendo essa modernidade, ela acelera o processo. Os nossos filhos já nascem sabendo mais coisas do que nós. Os nossos filhos já vão para a escola, eles já fazem mais coisa do que nós. Você pega um celular, nós vamos catar milho. Você dá um celular na mão de uma criança, ele já faz coisas assim que você fica de boca aberta. Por quê? Por causa da época, da modernidade que eles estão vivendo. Mas por esse avanço, tem muitas pessoas que estão doentes na alma. As pessoas, você vê às vezes a pessoa sorrindo, você vê às vezes a pessoa conversando, você vê de repente a pessoa às vezes num belo carro, você vê a pessoa de repente às vezes numa bela casa, mas às vezes a pessoa está doente na alma. E o Senhor, Ele quer derramar esse bálsamo e curar a nossa alma. Amém, querido? Já aconteceu de você dormir bem, alegre, e de repente acordar triste? Não sabe por quê, vem uma tristeza. Vem uma tristeza que você não sabe do quê. Aquele dia que você fica melancólico, não quer falar com ninguém. Às vezes isso é a reação dessa enfermidade na alma que precisa ser tratada. E o Senhor, Ele quer tratar, Ele traz esse bálsamo sobre a igreja. E o diabo, ele tenta usar essas oportunidades para atacar. Ele tenta contra as nossas vidas. E o que nós temos que fazer? Vencermos as tentações como Jesus nos ensinou, com a palavra de Deus. Amém, querido? Então, só para que você possa entender, Mateus 10, 28, a Bíblia fala assim, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando assim, nós temos que o quê? Nos precavir mesmo contra o ataque do diabo. Por quê? Porque ele pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Você pode ver que ele não pode destruir o espírito, ele pode destruir a alma da pessoa, ele pode destruir o corpo da pessoa. A pessoa quando ela é escrava de um vício, quando ela é fraca nessa área, quando ela não pode sentir o cheiro, de repente, do alcoolismo, ela se entrega àquilo ali. Então ela é fraca, aquela é uma área de fraqueza da pessoa. É a mesma área que quando Jesus teve fome, é a área da fraqueza da pessoa. E ali o diabo, ele aproveita essa oportunidade para quê? Para que usar as suas ferramentas para que aquela pessoa possa ser escrava do pecado naquela área. Aí a pessoa ela consegue consumir a bebida alcoólica, ela vai se destruindo. Não só o corpo físico, ao redor as pessoas que sofrem. E eu só estou falando da bebida, mas pode ser o vício da droga, pode ser o vício da pornografia. Quantos casamentos hoje estão gelados por causa que as pessoas são viciadas em pornografia? As pessoas não conseguem vencer isso, elas são viciadas. E aí o casamento, você pode ver, o casamento é uma geladeira. E aí não larga, né, não separa, mas não vive aquele momento gostoso de atração, de prazer no casamento, de ter mesmo alegria dentro de casa. Por quê? Porque o diabo, ele usou uma brecha, ele foi tentando a pessoa numa área que a pessoa tem fraqueza e a pessoa acabou se incumbindo e sendo escrava daquilo ali. Amém? Até aí? Estamos entendendo? Por que, meu amado, que nós temos que tomar muito cuidado? Porque o nosso coração é enganoso. Jeremias vai dizer isso. Aqui quando fala de coração, está falando justamente da alma. Né? Jeremias 17:9 fala assim, o coração é mais enganoso de qualquer outra doença. É incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? Está falando que o coração ele é enganoso. Esse coração aqui não é o de carne que fica batendo. Aqui ele se retrata da alma da pessoa. A alma da pessoa, ela é enganosa. Uma hora está aqui dando alegria, fazendo festa, daqui a pouco está ali brigando, discutindo, vivendo triste, amargurando, arrumando briga com os outros. Uma hora tem que comprar as coisas para poder trazer uma alegria falsa. Aí compra aquilo ali, arruma uma confusão, porque agora é escravo daquela dívida. É desse jeito, a pessoa não consegue ter um equilíbrio nas suas emoções. Por quê? Porque a pessoa, ela é enganosa. Então, vamos ver aqui os ataques do diabo contra Jesus, para que nós possamos tentar e trazer para nossas vidas e pedimos para que o Espírito Santo venha trazer graça sobre nós e nos fortalecer. Amém? Versículo 9 aí, de que nós lemos aí de Lucas 4, vai dizer dessa forma aqui: então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui para baixo. Você pode ver, meu amado, que o diabo agora, ele queria levar o Senhor a se lançar do pináculo, do lugar mais alto do templo. Ó, levou ele e falou assim, ó, você é filho de Deus? Se atira daqui para baixo. Viva uma emoção. Né? Vamos ver agora o acontecimento. O diabo, ele queria o quê? Ele queria ver o acontecimento. O diabo, ele propôs para Jesus um espetáculo. Ele falou, ó, eu te levei aqui, agora se lança daqui para baixo. Eu quero ver agora, os anjos vão vir agora, isso vai ser fenomenal. Vamos ver esse espetáculo. Ele levou o Senhor a ser tentado nas suas emoções. Então, a área que o diabo, ele tenta, meu amado, é justamente nas suas emoções. Amado, Jesus tinha acabado de ser batizado. No batismo de Jesus, a gente vê as 3 manifestações de Deus. A gente vê uma voz, eis é meu filho amado, a quem me complazo, vê uma voz. A gente vê o Espírito Santo descendo como uma pomba, e a gente vê Jesus. É as 3 manifestações de Deus no batismo de Jesus. Ele tinha acabado de ser batizado. Ele ouviu a voz do Pai, eis o meu filho. Agora o diabo leva ele no pináculo para um espetáculo. E ainda fala para ele, você não é filho de Deus mesmo? Que eu não acredito. Diabo, por favor. Então se lança daqui para baixo. Então o que ele está tentando? Está tentando contra as emoções da vida de Jesus. Então o ataque está sendo nas emoções. Né? Jesus está sendo tentado ali nas suas emoções, a viver a adrenalina da vida. Né? Quantas pessoas hoje, meu amado, têm tentado aí, de uma forma ou outra, viver essas adrenalinas erradas da vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor, o diabo, ele vai tentar olhar para você e falar, opa, eu vou tentar contra as emoções dessa pessoa. E eu quero aqui, meu amado, citar para você, né, algumas armas que o diabo usa para tentar contra as nossas emoções. A primeira que ele usa é a ansiedade. Hoje nós vivemos num grupo de pessoas que vivem ansiosas. Eu não sei você, meu amado. Se você fala que vai me dar um presente, eu fico ansioso. Você é desse jeito? Se você sabe que você vai ganhar um presente, você fica assim, nossa, o que vai ser? Será que eu vou ganhar um presente bom? Será que é grande? Será que é pequeno? Será que é bonito? Eu sou assim. Enquanto eu não ganhar, eu fico esperando aquilo. Isso é do ser humano. Você está entendendo? Isso é a ansiedade. Agora, essa ansiedade dentro do controle é normal. O problema é quando ela foge do controle da pessoa. E hoje nós temos vivido em um período onde as pessoas andam ansiosas pelos acontecimentos. Então a ansiedade, meu amado, é um ataque que o diabo tenta contra a sua alma. E quantas pessoas hoje, meu amado, estão aí se entregue a viver uma vida de ansiedade. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não tem um velho deitado que diz que... Para ansiedade, tem controle de remédio, né? Ah, não, mas fala que aquele que come cru, como é que é? Como é que é? Quem tem pressa come cru, né? Às vezes o ansioso, ele não espera o tempo da maturação. E ele acaba o quê? Pela sua ansiedade, pondo tudo a perder na sua vida, né? Então, você quer ver outro ataque?
que o diabo usa para atingir a sua alma? A culpa. A culpa é algo que muitas pessoas carregam. E a culpa, meu amado, ela atinge a nossa alma. Quantas pessoas hoje se sentem culpadas por não ter vencido na vida? Ai, se eu tivesse acertado, se eu tivesse mudado de emprego naquela época, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse casado com a pessoa certa, vai carregando aquela culpa. E o diabo, ele quer que você carregue essa culpa. Por quê? Porque a culpa, ela vai afetando a nossa alma. Quantas pessoas, meu amado, hoje estão presos na culpa do passado, da culpa de no que não fizeram. Eu me lembro uma vez, meu filho falou assim, pai, eu quero ir jogar em Portugal. E eu falei, meu Deus, cara, eu falei, não vai dar certo. Pensei comigo, né? A gente vê o futebol, sabe como é que é. Se a gente está no país do futebol, onde é muito mais porta, por que ele vai para um país menor, né, para poder concorrer? A concorrência é muito maior. Não, mas eu vou. Eu falei, ai, Jesus. E ele deu na cabeça e acabou indo. E eu falei, eu não vou impedir, porque amanhã ou depois, se qualquer coisa que não deu certo na vida, sabe o que vai falar para mim? O senhor foi culpado de não ter ido. Então o que eu fiz? Vai, debaixo da graça, que os anjos guardem. Ele foi 6 meses, passou fome, voltou e nunca mais quis correr atrás de bola, foi estudar e foi trabalhar. Então foi um ensinamento para ele. Mas se eu não deixo ele ir, eu ia carregar essa culpa. Por quê? O diabo, ele vai usar culpa. Você quer ver outra coisa que o diabo usa para tentar a alma da pessoa? As frustrações. Quando você tenta fazer uma coisa e não dá certo. E aí você acha que você é incapaz, acha que você não vai conseguir. Você está entendendo? As frustrações, o acúmulo de frustração na vida de uma pessoa, vai deixando a pessoa entrando em depressão. Você sabe que as frustrações, o acúmulo dessas frustrações, ela abre porta para a depressão, a pessoa começa a não sentir mais nada. E tudo isso, ela atinge o que é a nossa alma. Você olha para a pessoa, você não consegue ver se a pessoa é frustrada, a não ser que você comece a conviver com a pessoa. Você olha para a pessoa, você não consegue ver que a pessoa carrega culpa, a não ser que ela conte. Você olha para a pessoa, você não consegue ver que a pessoa, meu amado, ela é uma pessoa ansiosa, a não ser que ela conte. Você olha para a pessoa, você não consegue ver que a pessoa, ela carrega um medo, aquele medo que ele não tem domínio sobre a vida da pessoa. Então, são tudo ataques que o diabo tenta contra a alma da pessoa, contra os nossos sentimentos. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas ansiosas, pessoas que estão presas à culpa, pessoas que são frustradas na vida, pessoas que vivem um medo de dar um passo, de arriscar, de não conseguir fazer mais nada. Por quê? Porque em algum momento se sentiu frustrada, e a frustração, ela vai trazendo aquele medo, não vou tentar mais não, porque não deu certo. E aí a pessoa de repente fica parada, não cresce, não avança. E quando isso está na igreja, que a pessoa se frustra com o ministério, nós tínhamos um casal aqui, que eles eram um braço direito nosso, eles foram lançados para ir para uma igreja, para serem pastores titular, e não deu certo. A igreja lá fechou com o tempo. Eles voltavam frustrados. Eles ficavam no nosso meio, você via a frustração deles. Você está entendendo? E aí você vai lançar um outro desafio, a pessoa fica com medo. Por quê? São ataques que o diabo tenta contra a alma da pessoa. Existem outros ataques do diabo, mas eu estou dizendo aqui 4 que paralisam a pessoa: ansiedade, culpa, frustração e medo. Essas 4 aqui, ela paralisa a pessoa. A segunda área que o diabo tentou, né, a arma que ele usou para atingir a segunda área de Jesus, foi a dúvida. Olha o versículo 3 e 4. Se és filho de Deus. O diabo, meu amado, ele é campeão em trazer dúvida na pessoa. Se é filho de Deus mesmo? Você vai ouvir essa frase, se és filho de Deus, no versículo 3 e no versículo 9. 2 vezes o diabo repete para ele, você é filho de Deus mesmo? 2 vezes o diabo tenta colocar dúvida no coração de Jesus, olha só. 2 vezes. Graças a Deus, no de Jesus ele não consegue. Mas quantas pessoas hoje estão presas na dúvida?
vive numa dúvida, né? A dúvida as pessoas estão presas no campo da dúvida. E eu vou te falar, o campo da dúvida, ele é muito perigoso. Por quê? Porque a dúvida, ela abre porta para a incredulidade. Quando eu começo a colocar em dúvida o meu ministério, quando eu começo a colocar em dúvida a minha vida espiritual, quando eu começo a colocar em dúvida as minhas reações, eu estou abrindo o campo para quê? Para a incredulidade fazer parte do meu coração. Quantas pessoas hoje estão presas na dúvida? E a dúvida é um campo muito perigoso. Amado, você entregou a sua vida para Jesus? Você entregou, você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então você já é filho de Deus. A Bíblia fala isso. Mas hoje você vê uma geração que tem dúvida se é filho de Deus ou não. Tem dúvida no que é ser, tem dúvida no que vai tentar ser na vida. Amado, você quer ver? Conversa com os jovens, quando está acabando o período ali da adolescência, que eles vão começar a encarar o mundo de uma outra forma, e aí você pergunta que eles vão se formar, eles não sabem, eles estão na escola e ainda não sabem no que vai querer se formar. Não tem uma definição na vida ainda. São muitos que estão desse jeito. Você está entendendo? Então a dúvida é um campo muito perigoso. E o diabo, ele tentou essa arma contra Jesus. Ele tentou causar dúvida. Por quê? Porque a dúvida, ela abre porta para a incredulidade. E a incredulidade, querido, ela impede o agir de Deus. Você sabia disso? Filha, coloca Mateus 13:58. A incredulidade, ela impede o agir de Deus na vida das pessoas. Olha o que esse versículo fala assim, ó. E não realizou ali muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Sabe quem está falando? Jesus. Ele não realizou muitos milagres. Se você for ler quantos milagres Jesus fez, mas naquela área ele não realizou por causa do quê? Por causa da incredulidade do coração das pessoas. E você sabe qual foi a porta que foi aberta para a incredulidade? A dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Amado, nós temos que tomar muito cuidado e lutar contra isso sim. Então, querido, por quê, meu amado? Porque o diabo, ele sabe, querido, que se você for atingido pela incredulidade, você está entendendo? Vai atingir a sua fé. E ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que o que move, né, o mover de Deus sobre as nossas vidas é a nossa fé. Amém? O mover de Deus na sua casa vem pela sua fé. A sua salvação vem pela sua fé, amém? Quando você aceitou Jesus, desceu um anjo com uma harpa, um papel e falou, assina aí, que você está garantido no céu. Não foi nada disso. É pela fé que eu recebo a minha salvação. E o diabo, ele sabe que o quê? Se ele tocar na sua fé, é a única forma que vai desagradar a Deus é se você não crescer em fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aonde que ataca a nossa fé? A incredulidade. Aonde que abre a porta para a incredulidade? A dúvida. E o diabo, ele é campeão nisso. Ele é campeão em tentar colocar dúvida no coração das pessoas. Amém? Agora, quando o diabo te tentar na dúvida, querido, marca aí 2 versículos. Primeiro, João 1:12. Está escrito assim, ó. Contudo, aos que receberam e aos que me querem em seu nome, dê-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Quando você tiver dúvida, será que eu sou salvo? Pega a Bíblia, João 1:12, está aqui, ó. E todos que o receberam, eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, então eu sou filho de Deus. A Bíblia está falando isso. Você está entendendo? Outro versículo, anota aí, ó, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou da treva para a maravilhosa luz. Então, querido, quem você é? Eu sou geração eleita. A Bíblia está falando isso. Então, quando pintar dúvida para que tenta atingir a sua fé, você fala, opa, peraí, a Bíblia está falando que eu sou filho de Deus. Eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu me tornei filho de Deus. Você está entendendo? Eu me converti ao cristianismo. Agora, se você foi convencido, aí é outro campo. Tem muitas pessoas que são convencidas a ficarem na igreja.
A conversão ela é diferente. A conversão na vida da pessoa, ela começa a mudar a pessoa. Não é da noite para o dia, mas ela vai mudando o jeito de falar, jeito de conversar, jeito de lidar com a situação. Você vê que tudo isso é fruto de uma conversão. Então, quando a pessoa se converte verdadeiramente, ela se torna filho de Deus. Quando ela realmente se converteu. Ela não é convencida. Amém? Até aí? Então, querido, vença a dúvida. Vença a dúvida com a palavra de Deus. Como que Jesus rebateu o diabo? Com a palavra. Então, quando há dúvida no seu coração, fala, opa, eu sou filho de Deus, o Senhor está comigo. A Bíblia fala que eu sou filho de Deus, porque a Bíblia está declarando isso. Amém? E por último, para nós orarmos, querido, a terceira arma que o diabo usa contra Jesus Cristo, e tem usado contra muitas pessoas, é o engano. Você quer ver agora, nesse terceiro ataque aqui, o diabo ele usou a própria palavra contra Jesus. O que ele falou? Porque escrito está, ele dará ordem aos seus anjos. Ele pegou o que agora? A própria palavra contra Jesus. Sabe o que ele está fazendo? Está trazendo um engano. Então as pessoas, hoje, muitas das pessoas vivem presas no engano. O engano fica um alvo fácil para ser uma pessoa duvidosa. Uma pessoa duvidosa é um alvo muito fácil para uma pessoa ser atacada nas emoções. Uma pessoa, meu amado, que busca Deus, que crê em Deus, que acredita, é uma pessoa que tem, ela tem assim a convicção da sua salvação, ela não negocia a sua fé, ela sabe, opa, o diabo falou, vou tentar que jeito com isso aí. Mas uma pessoa que é uma pessoa que se deixa pelo engano, amado, você quer ver um engano hoje muito grande? Cara, não precisa ir na igreja não, você tem Deus dentro de casa. Isso é um engano hoje. Tem muitas pessoas hoje presas no engano. Sabe por quê, meu amado? Porque a igreja é do Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Quando você está lá na sua casa, você recebe um visitante na sua casa. Vamos supor que você... Vamos mudar. Quando você vai na casa dos seus pais, vamos supor que você tem os seus pais vivos. Quando você vai na casa dos seus pais, você é filho, você tem liberdade naquela casa. Você saiu dali. Você é filho. Você tem liberdade, você abre a geladeira. Filho é desse jeito mesmo. Ele abre a geladeira. Hoje meu filho veio aqui, veio almoçar com nós, chegou, já foi tomando banho no banheiro. Falei, filho, ó, tem outro banheiro lá. Não, mas quero tomar banho aqui. Já foi tomando banho, já deitou na minha cama. Falei, ó, pera aí, não é assim não. Mas é filho. Você está entendendo? Tem, né? E a gente se alegra quando o nosso filho chega em casa. Não se alegra? Sabe quando o filho casa, ele vai mudar? Quando ele vem passear na sua casa, você não se alegra? É da mesma forma quando o pai nos espera para o culto. Quando você sai da sua casa para vir cultuar a Deus. Amado, sabe por quê? Há uma atmosfera na igreja. Não é placa de igreja que salva as pessoas. Não é aquela placa ali, Igreja Cristão Caminho, Metodista Renovada, Assembleia. Não é a placa. O que salva as pessoas é a atmosfera que está sobre aquele local. É aqui a união das pessoas que têm fé. Então há um grupo de pessoas que têm fé naquele lugar, então aquela atmosfera ela atrai a presença de Deus. Então por isso que é um ambiente aonde se fala de Deus. Então há um engano muito grande, onde as pessoas falam, não, eu já tenho Deus na minha casa, não preciso ir lá. É um engano, querido. Sabe por quê? Porque a igreja ela está com as portas abertas, primeiro, para que você possa aprender da palavra do Senhor. Quantas pessoas que ouvem a palavra lá fora, mas não dão atenção, por quê? Porque não tem um compromisso de estar na casa do Senhor. Então, meu amado, o diabo ele não quer que as pessoas venham para a igreja. Você sabe que é uma grande luta, você quer ver uma batalha espiritual? É 1 hora antes do culto. É programa que acontece, é coisa que surge para que você não vá no culto. Isso é uma batalha espiritual, para que você não participe. Por quê? Porque nesse ambiente aqui é um ambiente diferente. Não é a placa da igreja que salva, é a presença do Espírito Santo que muda as pessoas.
Você está entendendo? Quando nós adoramos, quando você canta louvor aqui, quando você se dedica, quando está na casa do Senhor, então a atmosfera atrai essas coisas sobre as nossas vidas. Então, e muitas pessoas estão hoje nesse engano, né? Muitas pessoas hoje estão aí sendo convencidas por doutrina de homens. Estão presas nas doutrinas de homens. Você tem que acreditar na palavra do Senhor, amém, querido? Seguir pela palavra de Deus. Não fique preso só, meu amado, a só ouvir. Vai estudar, aprenda a palavra do Senhor. Eu sempre tenho falado isso. Olha, invista em leitura da palavra do Senhor. Mas você não sabe o quanto é bom. Ai, pastor, eu não entendo. Hoje tem Bíblia de uma tradução hoje, mais contemporânea. Tem uma tradução hoje que a gente possa ler e entender um pouco melhor. Se você pegar umas Bíblias antigas, vai ficar até difícil a tradução. Mas hoje tem umas Bíblias com a tradução mais contemporânea, mais para a gente poder entender. Você está entendendo? Pastor, eu não consigo ler. Amava, tem a Bíblia em áudio. Na minha época não tinha isso, Fran. Hoje tem. Ah, eu não consigo ler. Você põe lá e põe para o celular. Olha a modernidade aí, que bom. Ó. Ela vai lendo para você. Você só vai deixando aquela palavra entrar no seu coração. Você está entendendo? Mas a gente precisa da palavra do Senhor. Por quê? Porque senão as pessoas ficam presas no engano. E quantas pessoas hoje estão presas no engano? Quantas pessoas estão presas no engano? Então, querido, você vê que são 3 áreas que o diabo tenta contra Jesus. Ele tenta, meu amado, ali, contra Jesus, em suas emoções. Ele tenta tentando pôr dúvida no coração de Jesus, e ele tenta trazendo um engano na vida de Jesus. Por quê? Ele fala, porque escrito está. Ele vai citar a palavra do Senhor. Então, meu amado, quando o diabo tentar nos enganar, use a palavra contra ele. Primeiro, João 8,44, ele é o pai da mentira. Quando vir um engano no seu coração, quando vir uma artimanha do engano, você fala, o diabo ele é mentiroso. Eu não aceito. Se ele falar que eu não sou capaz, se ele falar que eu não posso, a palavra fala ao contrário, a palavra fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? A Bíblia fala que ele é mentiroso, João, pois está escrito, ele dará... Não, filho, João 8,44. Ele foi homicida, já está aqui, pode nos adiantar. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, a primeira coisa que eu vou jogar na cara do diabo, que ele é mentiroso. Eu sou capaz, eu vou vencer, amém? O Senhor está comigo, o Senhor está na minha casa, o Senhor está na minha causa. Ah, mas ele vai gritar, mas por que ele não agiu ainda? Porque não é o tempo dele, mas o Senhor opera na minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é verdade que você tem que declarar. Por quê? Porque o diabo ele é mentiroso. Então usa a palavra contra ele. Quando, meu amado, quando você às vezes não está se sentindo amado, ninguém me ama. Sempre, jovem tem muito disso, né? Nossa, ninguém me ama. Amado, João 3,16, o que a palavra fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou da forma que você é. Da forma que você é. Então, meu amado, quando você estiver lá, tentando curtir uma tristeza, fala, opa, peraí, eu sou amado de Deus. O Senhor me amou. Há valor na minha vida. Ele deu Jesus para morrer por mim. Então declare a palavra contra esses ataques do diabo. Amém? Às vezes, meu amado, será que eu sou convertido mesmo? Olha o que vai falar aqui João 1,12. Contudo, os que receberam e creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, peraí, traga na sua mente, opa, naquele dia eu ouvi a palavra e a palavra me convenceu que eu era pecador, que eu precisava aceitar Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Porque tem muita gente, meu amado, que está na igreja, mas nunca confessou Jesus Cristo. Nunca foi ensinado que você tem que declarar com seus lábios, que você tem que fazer uma declaração pública diante do reino espiritual. Eu hoje estou aceitando Jesus Cristo. As pessoas vivem no engano. Não preciso, eu já creio em Deus. Quantas pessoas, meu amado, hoje sofrem e falam que acreditam em Deus e são devotas e pagam às vezes penitências, mas às vezes nunca declarou a sua vida salva em Jesus Cristo.
Então, se você fez isso, traz a memória. Opa, eu fiz isso, eu me lembro da minha pregação. O pastor pregou lá que quem não se convertesse ia para o inferno. Quem não se convertesse ia morrer longe da glória de Deus. E aí, o que eu fiz? Eu levantei minha mão, eu fui lá e falei, eu quero receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E aí, meu amado, eu declarei Jesus Cristo, eu me tornei filho de Deus. Você está entendendo? Ande convicto que você é filho de Deus. Ande convicto nisso. E por último, querido, se o diabo tentar, meu amado, contra o seu passado, contra quem você foi, traga para ele, meu amado, que os pecados já foram pagos na cruz. Declara para ele, meu amado, Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Fala para ele também, Gálatas 1, versículo 3 e 4. A vocês, a graça da paz de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente e perversa vida, segundo a vontade do nosso Deus. Cite para ele Efésios 1,7. Nele temos a redenção pelo meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Porque tem muita gente que vive no engano preso com o pecado. Será que o Senhor me perdoou? Se você confessou, se houve o arrependimento sincero, você confessou no seu coração, você foi perdoado. Você foi perdoado. Você está entendendo? Uma vez eu fui atender uma pessoa, e eu conversando com ela, nós estávamos conversando, ela falou assim, pastor, será por que eu não venço na vida? É porque eu fiz isso. Eu falei, meu amado, quando você fez isso, você era cristão? Não. Quando você aceitou Jesus Cristo, você pediu perdão dessa vida velha? Pedi. Quando você pediu perdão, você decidiu batizar nas águas? Decidi. Quando você desceu nas águas, você sepultou uma velha natureza? Sepultei. Então isso ficou no passado. Os seus pecados já foram perdoados. Então hoje você não está sofrendo por causa do pecado passado. Pode sofrer pelas consequências do pecado no passado, é diferente. As consequências é diferente. As consequências, tem pessoas que sofrem pelas consequências do pecado. Mas do pecado, se você se arrependeu, o Senhor te perdoou. Você está entendendo? Mas o diabo, ele quer ficar o quê? Lá, trazendo para na sua vida, você não foi perdoado nada, o que você faz, você não é salvo, você não é filho de Deus. Tudo isso é um engano do diabo, amém? Nós somos salvos em Cristo Jesus, glória a Deus. Lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? A palavra do Senhor que nos sustenta, glória a Deus. Então, querido, creia nisso. Não abra a porta para dúvida. Não crie incredulidade no seu coração. Não deixe o diabo tocar na sua fé. Não deixe o diabo abalar a sua fé. Não abra a porta das suas emoções. Não deixe o diabo, meu amado, falar que você é um frustrado, que você é um medroso, que você não vai a lugar nenhum, que você é uma pessoa que não vence na vida. Fala que tudo isso ficou no passado. Hoje nós somos filhos de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Para nós encerrarmos, querido, passei 10 minutos, me perdoa. Todas as vezes que o diabo tentar contra a sua vida, use a palavra de Deus, porque é dessa forma que Jesus ensinou. Nunca esqueça de Salmo 119, versículo 5. Sabe o que fala? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada quer dizer, o Senhor é a fonte de toda clareza, toda sabedoria está no Senhor. Lâmpada, clareza. E luz, guia os meus caminhos todos os dias na presença do Senhor. Amém? Então hoje nós falamos dos ataques na alma, nas emoções. E nós somos atacados. Por isso que nós temos hoje o bálsamo do Senhor para curar nossas almas. Coloque de pé, quero orar com você. Semana que vem nós vamos encerrar e nós vamos falar do ataque no espírito. Esse aqui é mais perigoso. Tem muita gente aí achando que tem poder demais. Porque o diabo quer dar poder. E esse ataque é no espírito. Amém? Feche seus olhos, feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu sabia que você se colocasse na presença do Senhor.
Às vezes tem alguma dessas áreas que você está sendo atingido. Às vezes o diabo ele tenta contra as suas emoções. Às vezes o diabo tenta trazer dúvida no seu coração. Às vezes o diabo ele tenta trazer um engano. Mas nessa noite, a clareza da palavra, a palavra de Deus fala que o Senhor é luz que clareia os meus caminhos. Que é uma revelação de Deus hoje na sua vida. Que essa clareza de Deus você possa entender que você é filho legítimo de Deus. Que você entregou a sua vida. Que a sua vida já está entregue nas mãos do Senhor. Que o controle da sua casa hoje está nas mãos do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, todo ataque nas emoções, toda frustração, todo medo, toda frustração, toda angústia, toda área, meu Pai, que as pessoas têm sido atacadas, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus agora traga um bálsamo na alma da pessoa. Em nome de Jesus. Pai, toda dúvida que tenha atingido a fé, que tenha abrido porta para a incredulidade, em nome de Jesus, seja cancelado agora. E que a luz da revelação de Deus agora, ela clareia no meu coração. Que ela venha, a revelação do Espírito, para que eu venha vencer as dúvidas. Eu sou filho de Deus, sim. Eu sou amado por Deus, sim. Eu sou entregue nos caminhos do Senhor por livre e espontânea vontade, sim. Em nome de Jesus. Todo engano que rodeia a sua mente cai por terra agora. Todo engano do diabo, que você não é capaz, que você não é vencedor, cai por terra agora em nome de Jesus. E que o sangue de Jesus que lava, purifica, que traz uma renovação sobre nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém, querido?